Então, para a gente colocar os estilos, a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa, a gente vai criar um arquivo chamado style.css. Também poderia colocar qualquer nome, mas o importante é você ter o .css que define o tipo de arquivo. Você vê que o VS Code já até coloca um ícone diferente. E aí eu coloco o style porque é padrão também, ok? E aí voltando aqui, eu preciso falar, olha, para esse HTML, eu tenho um estilo que está com esse nome, que está na mesma pasta. Para fazer isso eu vim aqui no HTML, dentro da tag, né, entre a tag head, eu preciso colocar aqui um link. Então digita aí link, dá enter. E aí na tag link eu informo que eu tenho uma folha de estilo e ela está na onde? O href normalmente sempre é um local, tá? É uma propriedade que se refere a local. Então qual que é o local? Se eu der um Ctrl espaço, ele me mostra o que eu tenho na mesma pasta. Olha, na mesma pasta, o arquivo style.css. Dou um enter. E a partir desse momento, qualquer alteração que eu tiver de estilo aqui, essa página vai identificar e vai executar. Então, para começar, começando aqui no CSS, o que muda? Tá? É uma linguagem diferente. Então, CSS significa folha de estilo em cascata. Então, de uma forma de cascata mesmo, eu vou colocando os meus estilos. Então, como é que funciona? Eu posso pegar um elemento aqui do HTML, por exemplo, o body. Eu vou colocar aqui, ó, o body. E aí, abro e fecho chaves, dou enter. Todas as propriedades de estilo que eu quiser colocar para o body, eu vou colocar entre as chaves. Então, posso começar colocando uma chamada background. Você vê que eu começo a digitar, o VS Code já me dá as opções ali, né? Ele já me sugere algumas coisas. Então, pessoal, uma dica que eu dou para vocês quando forem começar a programar, você que está começando, não decora, não tenta decorar nada. Tenta usar a sua intuição ou algum site de referência. No final do vídeo eu vou deixar algumas referências para vocês continuarem aí os seus estudos, ok? Então, background color, dou enter. E aí eu coloco, ó, propriedade, eu tenho meu seletor, que é sempre uma tag ou um nome de classe ou um ID. E aí eu tenho a minha propriedade, né? E o valor para ela. Aqui a atribuição é 2 pontos, né? Então 2 pontos, aí eu coloco, por exemplo, o nome de uma cor. Poderia, por exemplo, black. Dou um Ctrl S. Precisa ter ponto e vírgula a cada final de atribuição, ok? Ponto e vírgula, dou um enter só para mostrar para vocês. Olha só, já ficou com fundo preto, ó, né? Então o que eu vou fazer? Vou colocar uma cor, mas vai ser uma cor em código hexadecimal. Então, hashtag 0933637. Dou um Ctrl S, ó, tá certo? Ok. Eu posso definir aqui já uma cor para todos os meus textos com a propriedade color. A color ela vai atribuir cores para texto, white. Tá vendo? Meu título já ficou aqui na cor branca, né? E aí voltando, vamos agora prosseguir com as atribuições para ganhar tempo. Vou digitar tudo CSS e depois eu venho explicando para vocês. Então eu vou mudar. A fonte family. Eu vou colocar, deixa eu ver, tem algumas opções aqui. Vou colocar, pode ser Arial, sans, vírgula, sans, serif, ok? Para mudar a fonte. E aí eu vou mudar o display, que seria a forma como os elementos vão estar no corpo, né? Então eu vou usar o flex. E aí no flex eu tenho algumas opções muito interessantes, como a direção. Eu quero que fique em colunas, né? Então, só de fazer isso aqui, dar um Ctrl S, eu não ia mostrar, mas só para você ver. Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Por exemplo, eu vou colocar aqui mais uma line item center. Vou dar um Ctrl S. E ó, só de fazer isso,
colocar a propriedade Display Flex, Flex Direction Column e Justify Content Center, você vê que ele já ficou centralizado para mim ali no topo. Então vou continuar. Beleza. Vamos continuar então. Align Item Center. Eu vou colocar uma altura de 100 VH. Seria uma medida de tamanho de altura. Eu já tenho background. Eu vou colocar a margem 0. Beleza, pessoal. O body está pronto. Vamos para o H1. Então, depois da chave, eu coloco o nome de um outro elemento, de um outro seletor e coloco aqui a propriedade. Eu quero Text Transform, eu quero colocar Uppercases para ficar maiúsculo, certo? Beleza, eu vou colocar também um Margin Bottom. Margin, eu coloco Margin traço Bottom para definir a distância, né? Da parte de baixo, né, a margem. Então margin bottom para atribuir, então margin bottom para definir um espaçamento embaixo. Que mais? Vamos trabalhar já no container. O container, você lembra, ele é uma class. Então eu uso com ponto container. E aí eu já consigo mudar aquela classe. Primeira coisa que eu quero é uma largura mínima de 600 pixels. Eu quero uma margem também para topo de 5 pixels. E também eu vou usar um alinhamento para texto Text Align Center. O background, eu vou usar um background color white. Background color white, poderia colocar hexadecimal também, né? Hashtag FF. Dá na mesma, beleza. Padding, vou colocar o padding, seria o espaçamento interno, né? Eu vou colocar um padding de 20 pixels. Isso aqui já faz muita diferença. Vou colocar um border radius de 10 pixels e vou colocar uma sombra. Eu vou usar uma propriedade chamada Box Shadow. E aí eu coloco. Então vou colocar 0 pixels. 3 pixels. Eu dou um espaço e coloco esses valores. Cada valor desse representa um comportamento da sombra. E aí eu coloco a cor. Vou usar RGBA. E aí para o RGBA eu coloco um valor para Red, para Green, Blue e o Alpha, que é a transparência. A sombra é legal ter transparência, então vai ser 0, 0, 0 e para transparência 0.2, por exemplo. Vou dar um Ctrl S, eu quero ver como é que tá para vocês poderem. Olha lá, então aqui eu tenho o meu card. Acabei mudando ali o color para right e meu texto ficou branco, mas a gente já corrige, olha lá. Ó. Então tem uma sombra aqui agora, ok? No meu card que tá com o border radius, ó, é isso aqui, ó, a borda arredondada, ok? Então voltando lá, vamos ver ó, o que eu fiz de errado aqui. Eu coloquei o meu, na verdade aqui, pessoal, né, no body color right, meus textos do body estão com a cor branca. Eu preciso tirar isso aqui, Ctrl S, porque agora o meu texto ele vai estar dentro do card, ele precisa estar na cor preta mesmo. Certo? Bom, vamos continuar. A gente tem, por exemplo, agora o input. Vamos fazer o input. O input ele vai ter um padding de 10 pixels. Ele vai ter uma largura de 80% de onde ele está. Ele vai ter uma margin bottom de 20 pixels. Ele vai ter um border, ou seja, a borda de 1 pixel do tipo solid, e a cor dela vai ser essa, uma cor, um cinza, né? Hashtag CCC, que é um código hexadecimal. E o border, eu coloquei border radius, deixa eu ver, não. E a borda ela vai ser arredondada com 5 pixels. Eu já vou aproveitar e fazer o botão também. Então, só para você ver como ficou. Olha lá,
ficou maior para a gente poder digitar. E aí o botão a gente vai fazer da seguinte forma: eu coloco aqui button e vou colocar o padding. Eu posso colocar dessa forma 10 pixels, espaço 20 pixels. Então, pessoal, quando eu coloco dois valores aqui no padding, esse primeiro valor ele é para a parte vertical, horizontal, e o segundo, deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Então, pessoal, quando eu uso dois valores no padding, né? Quando eu uso um valor só no padding, para vocês entenderem, quando eu uso um valor só, esse valor ele é para a parte de cima, para a parte de baixo e para os lados, né? Ou seja, tanto na parte horizontal quanto na vertical. Quando eu uso dois valores, esse primeiro valor aqui, ele se refere à parte vertical, ok? A parte vertical, ou seja, cima e baixo. E o segundo valor é para a parte horizontal, ou seja, esquerda e direita. E aí, continuando, a gente tem o padding, a gente vai ter a borda none, eu não quero borda para o botão. O background, eu vou usar uma cor hexadecimal, que é o hashtag 25D36. Eu vou colocar a cor do texto branca, vou colocar uma borda, vou deixar a borda arredondada, né? Border radius de 5 pixels. E o cursor, quando o usuário passar o mouse, eu quero um cursor do tipo pointer, que é o mesmo cursor do link. Então, se você der uma olhada aqui, olha só, o botãozinho já está desse jeito. Quando eu passo o mouse ele muda. Agora, quando eu passar o mouse em cima, eu quero mudar a cor dele. Vou colocar aqui embaixo button. E aí eu vou colocar dois pontos. E eu vou usar aqui o over, ok? Bom, aqui eu vou usar uma pseudoclasse chamada over, que serve para quando o usuário passar o mouse sobre esse elemento, ele vai aplicar algumas mudanças. Qual mudança que eu quero? Eu quero mudar o background para essa cor aqui, hashtag 128C7E. Então, se eu salvar e visualizar, ó, quando eu passo o mouse, ele muda a cor de fundo do botão, né? Para o link, que é um ID, eu uso um hashtag. Então eu vou colocar aqui hashtag link, vou colocar um margem top 20 pixels e um font size de 16 pixels. Então você sabe agora diferenciar. Quando for classe no CSS eu uso ponto, quando for ID eu uso hashtag. Pronto, a única coisa que falta aqui agora no CSS, o meu result, onde vai aparecer o resultado, ele também é uma classe que tem essas mesmas propriedades. Então, ao invés de eu duplicar isso aqui, eu simplesmente coloco uma vírgula, ponto, result. E aí ele herda também todas essas propriedades. Se eu colocar algum texto aqui, por exemplo, ó lá, apareceu aqui o meu result. Deixa eu apagar esse texto aqui do meu HTML. E uma coisa interessante é que ela só vai aparecer quando tiver um resultado. Então eu vou precisar vir aqui, colocar ponto result e dizer, olha, o display, né, ele vai ser none, ou seja, ele vai estar oculto, ele não vai aparecer. E aí, agora está certo. Bom, agora, pessoal, o que eu quero fazer é trazer esse meu container aqui para o meio da tela, né? Então, para eu fazer isso, a gente vai fazer da seguinte forma. Faltou aqui align items, flex direction, faltou aqui um justify content, ou seja, justificar o conteúdo no centro, e aí ele veio para o meio da tela. Pronto, agora sim, pessoal, está finalizado o nosso estilo. Então a gente fez a estrutura no HTML, nós fizemos o estilo no CSS, personalizamos toda a parte da página de estilo. Você pode comparar aí o antes e depois, vou mostrar para vocês o antes e depois. E agora a gente vai aplicar a parte da funcionalidade usando o JavaScript.